De volta no seu Conexão Jovem, hoje falando sobre ansiedade. Você se considera uma pessoa ansiosa? Interage aí com a gente nas redes sociais. Ilana, conversando aqui com você, eu já queria deixar uma pergunta engatilhada para o Dr. César, né? Como é que a gente faz para se proteger dessa ansiedade? Mas eu queria saber de você, Ilana, você acha que falar sobre esse assunto ainda é algo, já é um tabu? As pessoas, você sentiu preconceito de alguém ou, sei lá, da sociedade quando você... Cara, eu preciso falar para alguém que eu sou ansiosa. A primeira coisa foi que, assim, eu não tinha entendido que a ansiedade podia ser um problema. Eu achei... Então, uma amiga minha falou uma vez para mim, eu sofro de transtorno de ansiedade generalizado. E eu fiquei, mas como assim transtorno? Tipo, eu tenho uma predisposição genética, eu conheço da maioria dos transtornos, minha mãe é da área da saúde, mas quando se tratou de ansiedade como doença, como um problema, eu fiquei meio... Eu não estou entendendo o que você está falando. Aí foi quando eu fui pesquisar. Então, isso ainda acontece hoje em dia. Tipo, foi há um ano e meio, 2 anos atrás, quando ela me falou isso. Mas isso ainda está acontecendo hoje em dia, porque quando eu falo, algumas pessoas se assustam, outras também ficam nessa mesma vibe de eu não estou entendendo o que você está falando, eu também sou ansiosa. Mas aí vem Para mim é a normal, questão, vem a não é uma questão doença. de o que é como é a sua ansiedade, né? E doutor, dá para prevenir isso aí? Se a gente falar em prevenção, em medicina tem um ditado que diz assim, é melhor 1 grama de prevenção do que 10 quilos de tratamento, né? Então, é verdade. Então, porque é mais complicado tratar do que prevenir, né? Então, os pais, vocês que tem algum pai e mãe jovem assistindo o programa aqui, ou que você está pensando em ter um filho, uma filha, quando nascer esse bebê, ou mesmo na barriga da mãe, é importante ter os cuidados físicos, né? Boa alimentação, exercício, dormir bem, mas também lutar para você não desenvolver no ambiente dessa criança um clima de tensão, de estresse, de indiferença ou de negligência, né? São 3 tipos de problema que geram problemas, 3 tipos de conduta que geram problema nas crianças, do ponto de vista psicológico. Uma é negligência, você não liga para essa criança, outra é a superproteção e a outra é a ausência mesmo, né? Você abandona essa criança aí. Então, os abusos, né, verbais e físicos. Então, você, pai e mãe, ou você que pretende ser um pai e mãe, é importante você prevenir a ansiedade nessa criança lá no futuro, em você se tratando, em você buscando controlar a sua ansiedade excessiva para não favorecer isso no comportamento das crianças. Agora, se você já é uma pessoa adulta e que já tem uma transtorno de ansiedade, sabe uma coisa que funciona bem? Se você tem crise de pânico, e crise de pânico dá uma sufocação, né? Um dos sintomas que dá, vai faltar o ar e tal. Anda na sua bolsa, no seu bolso, com um saco de papel, o saco aí vazio ou de plástico, e quando vier aquela onda que você acha que eu vou ter a crise, você pega o saco e sopra, né? Sopra ali até encher o saco, igual você enche uma bola de soprar de aniversário, né? Aqui em São Paulo chama de bexiga, né? Enche uma bexiga, você sopra, e isso em geral alivia a crise, né? Já tive paciente que cortou a crise com esse tipo de técnica. Outra coisa é respire fundo. Puxa bem fundo pelo nariz, umas 4, 5 vezes, né? Uma outra coisa, coloca o pensamento para fora de você. Em geral, a pessoa que está com uma crise de ansiedade, o estímulo do corpo aumenta a ansiedade. Ou seja, ai meu Deus, meu coração está acelerado. Será que eu vou ter um treco? Vou infartar? Aí isto acelera mais o coração. Aí aumenta a ansiedade. A ansiedade aumenta, então olha para fora. Como assim? O que eu vou fazer hoje à noite? Eu tenho que mandar um e-mail para aquele meu amigo. Aí eu acho que eu vou passar na padaria para comprar aquele pão gostoso, que eu acho que é o dia de ter aquele pão lá. Você faz uma força na cabeça para puxar o pensamento para fora do que teu corpo está manifestando, porque senão vira um feedback negativo. Não é? Você olha a taquicardia, olha o suor na mão, olha o nó na garganta, ai, estou ficando mal, então uma coisa empurra a outra. Por isso que é importante botar o pensamento para fora disso, né? Eu já tive uma crise que, assim, perdurou o dia todo. E aí, quando eu finalmente criei forças para falar a respeito, na realidade foi apenas uma mensagem, e eu mandei para uma pessoa que iria entender até da situação, mais ou menos. E aí demorou muito tempo para eu falar para essa pessoa, mas quando eu falei, eu vi que não era tão
grande assim. O problema... Aí eu falei, é isso? Tipo, não vai acontecer com todo mundo, claro. Todo mundo tem um jeito diferente de lidar com as coisas. Mas quando eu consegui externalizar, foi um momento onde eu vi que o meu monstro não era tão grande assim. É interessante também que completando o pensamento da Ilana, quer dizer, tem as pessoas que desenvolvem ansiedade alta, que pode ter pânico ou outro tipo de manifestação, elas têm uma tendência, às vezes, observa, né, você que está assistindo o programa, observa se você não tem uma tendência de tragicidade. Qualquer coisa que você pega, hoje eu tenho que ir lá naquela faculdade buscar meu boletim tal. Mas se tiver bala perdida, se tiver tal. Então, já pensa no pior. Olha, a nossa mente funciona assim, a mente humana, preto, branco, rico, pobre, batista, católico, ateu, a mente humana funciona assim, você pensa, isso produz o que você sente e isso produz o que você faz no seu comportamento. Então, se você deixa o pensamento trágico tomar conta da cabeça, evidentemente a emoção que vai seguir a isso vai ser emoção de ansiedade mais alta. Por isso que é importante você ver que tipo de pensamento você mais nutre na sua cabeça. É interessante isso que o doutor falou, principalmente porque você precisa cuidar daquilo que entra nas janelas da alma, né? A gente chama assim a questão visual, aquilo que você assiste, aquilo que você ouve. Por isso a gente traz para você aqui na Novo Tempo algumas oportunidades de você conhecer um conteúdo que te traga esperança, né? E aqui eu tenho um presente para você. Você que acessa aí o nosso blog, já está aparecendo o endereço aí na sua tela. Você vai conhecer essa revista aqui, que é a Bíblia Fácil Ensinos de Jesus. Esse estudo que é preparado pela Escola Bíblica da Novo Tempo, juntamente com o pastor Arilton Oliveira, e traz justamente essa questão, porque o Dr. César pontuou justamente o fato de que não importa a religião, todo mundo passa por ansiedade, só que aí já aproveito o gancho, doutor. A religião pode ajudar para uma pessoa que é ansiosa e está ali numa crise de ansiedade? Olha, a ciência as neurociências estão agora exatamente, agora que eu digo de uns poucos anos para cá, trazendo à luz da mídia a importância da religião, da espiritualidade para ajudar na questão da saúde mental. Então, isso muitos trabalhos estão aparecendo agora, muito mais do que antes. Com certeza, sim. A religião no sentido de uma conexão com o ser superior, que nós chamamos como cristão de Deus, o Criador, ela traz proteção contra certas aflições da ansiedade e outras aflições. Estudos mostram que as pessoas que são religiosas, que têm uma fé religiosa, elas têm mais proteção contra vários tipos de sofrimentos, inclusive clínicos, biológicos, né? Tem estudos que mostram que pessoas que têm uma fé religiosa, elas têm menos tempo de internação hospitalar, têm menos uso de antibiótico, têm menos complicações pós-cirúrgicas por causa dessa fé. A fé mexe com a neuroquímica, mexe com o sistema neuroendócrino, né? Então, as pessoas que têm uma fé religiosa, elas podem ter uma resposta imunológica mais poderosa e que protege contra certos vírus e bactérias do que aquelas pessoas que não têm fé em nada. E quando a gente fala religião, muitas vezes a gente pensa na instituição, né? Eu vou para a igreja e tal. Mas, na verdade, religião significa, né, você estar conectado, vamos mudar as palavras, com Deus. É o relacionamento com Deus que faz a diferença, né? Você ter fé nesse Deus, você se conectar com esse Deus, conversar com Ele, confiar que é Ele que está no controle da sua vida. Quem sabe quando você está ansioso, por exemplo, você não sabe, você não tem o controle, sente que está perdendo o controle, essa fé de que tem um Deus, que Ele consegue sim estar no controle e Ele vai levar as coisas para um bom fim, pode ser exatamente o que te ajude nesse processo da ansiedade. Ilana, no teu caso, por exemplo, como foi esse relacionamento com Deus? Te ajudou, por exemplo? Me ajudou. Na realidade, foi um momento onde eu percebi que nada na minha vida fazia sentido, tirando Deus. Então, eu costumo falar assim, a única coisa que eu tenho certeza na minha vida é que Deus me equilibra. Na minha crise, no momento pré-crise, no momento onde tipo, em qualquer momento, eu não tenho mais certeza de nada. Mas eu tenho a certeza de que eu vou ser equilibrada por Deus. Então, isso me faz vencer os meus obstáculos, assim,
muito melhor do que antes. É porque, como você falou, né, Gianina, a religião que faz efeito para a redução ou controle de transtornos emocionais não é uma denominação religiosa, é um poder, né, espiritual. Então, quando, por exemplo, Jesus Cristo curou aquele servo do centurião, o centurião era um soldado romano, né, e que ele curou à distância, o servo estava doente, e Jesus disse, pode ir que teu servo está curado. Então, teve alguma coisa, né, alguma coisa biológica nesse poder espiritual religioso que foi emanado de Jesus e que chegou lá naquele indivíduo e que tocou e curou. Então, a fé, quando a gente fala assim que a religião ela é importante para a saúde mental, a gente quer dizer a confiança no poder de Deus e a confiança de que existe um ser criador que, apesar do mundo estar uma bagunça total, esse Deus está no controle da situação. Quando eu consigo pensar nisso, isso me acalma, né? Pensar que, apesar dos problemas, Deus está no controle, Deus não perdeu as rédeas desse mundo. Então, essa qualidade de confiança num ser divino realmente é um grande redutor da ansiedade. E tudo isso vem através de uma mentoria espiritual, juntamente com o acompanhamento de um profissional, né, Gianina? Exatamente. E sabe onde mais a gente encontra mensagens que fazem muito bem pra gente? E, inclusive, que é a palavra de Deus, é na Bíblia. E a Bíblia também tem uma mensagem para os ansiosos. Você quer ver o que a Bíblia diz? Vamos aí com o pastor Marcelo. Tudo bom, meus amigos? Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Vocês que estão aqui ligados no Conexão Jovem, eu fico honrado por receber todos aqui na minha casa para esse momento em que a gente olha para a Bíblia e pensa um pouco nas questões que foram discutidas aqui no nosso programa, tendo esse enfoque espiritual como a linha aqui da nossa reflexão. Nós falamos hoje sobre um assunto que aparentemente é um assunto totalmente contemporâneo. Afinal de contas, num mundo tão corrido, num mundo tão tecnológico, num mundo tão pequenininho, num mundo tão próximo, por todas as redes sociais e por todos os compromissos que nós temos, quem é que não vive ansioso? Quem é que não se sente inseguro de poder, de alguma forma, alcançar o padrão, o patamar que é exigido pela sociedade? Quem é que não se sente inseguro de ser aceito ou não ser aceito? Quem é que não tem inseguranças a respeito das decisões que toma hoje, se elas vão se reverter de maneira positiva amanhã? Então, a ansiedade ela é vista como um dos maiores males do século. Todos nós vivemos esse espírito de ansiedade. Todos nós vivemos essa expectativa ansiosa por alguma coisa que aconteceu ou por alguma coisa que ainda vai acontecer. O fato é que muitas pessoas chegam a fazer viagens terríveis pela ansiedade e ficarem tremendamente doentes, tanto da mente como também do próprio corpo, como reflexo dessa insegurança, dessa expectativa ansiosa. Só que esse mal da ansiedade não é só um mal que acomete as pessoas hoje. Essa incerteza em relação ao que virá amanhã, essa insegurança sobre as consequências do que já aconteceu, isso acompanha a humanidade desde os seus primórdios. A incerteza se amanhã eu vou conseguir aquilo que eu desejo, se aquilo vai me trazer algum benefício, isso sempre acompanhou o homem, desde quando o homem se conhece por si e quando ele sabe que ele vive numa realidade temporal, de passado, presente e futuro. É por isso que a Bíblia lida com a ansiedade de uma forma muito honesta, muito clara. Reconhece a sua existência, reconhece os seus males, mas oferece uma proposta de alívio para esse problema. Eu vou ler para vocês aqui a carta que Paulo escreveu aos Filipenses, uma igreja que ele havia fundado. No capítulo 4, do verso 5 em diante, Paulo fala de maneira muito despretensiosa com os irmãos daquela comunidade, tentando mostrar para eles como na prática terem qualidade de vida. E ele diz assim: que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem ansiosos com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A ansiedade, como nós vimos aqui, ela pode existir de duas formas. A ansiedade pretérita, que é aquilo que aconteceu e eu não sei se as consequências daquilo serão negativas para mim, ou a ansiedade futura. Eu não sei se aquilo vai acontecer, eu não sei se aquilo vai se realizar, mas
todos os medos, todas as expectativas ruins daquilo que eu não sei se ainda vai ser fato na minha vida, podem acontecer. Então, o ficar neurótico com aquilo que será futuro, ou ficar pesaroso por aquilo que já foi passado, só impede você de viver de maneira boa o seu presente. Por isso, Paulo diz assim, você quer vencer a ansiedade, ou você quer sentir mais paz no seu coração? Coloque diante de Deus tudo aquilo que te preocupa, tudo aquilo que te pesa. Num outro texto, Pedro diz assim, lance sobre ele toda a ansiedade, porque ele cuida de vocês. E Paulo diz, quando você coloca os seus pedidos com ação de graça, sabendo que o melhor vem dele, porque não adianta orar com medo ou com falta de fé ou com insegurança, mas quando você pede com ação de graças e com súplica, a paz de Deus inunda o nosso coração. Pratique isso, coloque isso na sua vida como garantia e eu tenho certeza que você vai sentir uma paz maior na sua vida. Que Deus abençoe você. Até a próxima. Olha só que interessante, né? Como a Bíblia também registra ali uma promessa, as promessas de Deus, de que Deus está no controle, de que podemos confiar nele, de que Ele está no nosso lado, né? Ao nosso lado. A gente está chegando no final do programa, já tem poucos minutos, mas eu queria dar um espaço ainda para vocês falarem com os jovens aqui. Um último conselho, quem sabe uma dica, ou quem sabe alguma motivação para esses jovens que estão assistindo e que hoje eles sentem que tem uma solução ali para essa ansiedade. Vou começar com a Ilana e depois termina o doutor, tá bom? Tá. A primeira coisa que eu aprendi depois de tudo, existe força na fraqueza. Então, assim, não desista, você consegue sair dessa. E outra coisa é, você não está sozinho. Você não é o único que passa por isso, não reduzindo a sua dor, mas é porque existem outras pessoas e você também não está sozinho porque existe sempre alguém disposto a dar a mão. É só você perceber melhor isso, porque sempre vai ter alguém, nem que seja uma pessoa, vai ter alguém que vai estar ali disposto a dar a mão para te ajudar e procure ajuda, não fique sofrendo. Dr. César? Olha, eu era jovem, então eu fumava, eu bebia, eu, sabe, não tinha nenhuma noção de vida espiritual, embora tivesse alguma coisa que Deus tocasse lá no coração. E na faculdade de medicina, um colega veio falar de Bíblia para mim, eu ria dele, debochava e tal. A escola a gente debochava, até que um dia, e Deus é maior do que tudo, eu aceitei aquela Bíblia e comecei a estudar. E aí Deus foi fazendo uma mudança importante na minha vida. Parei de fumar, parei de beber, essas coisas e tal. E um primeiro salmo que marcou a minha cabeça foi: o que me consola na minha angústia é que a tua palavra me vivifica. Salmo 119, 50. Então, sabe, se você é religioso ou não, se você está revoltado com Deus ou não, você fale para Ele da sua revolta, fale para Ele da sua zanga, mas fale para Ele, né? E pense nessa passagem. O que me consola a minha angústia é que a tua palavra me vivifica. Então você faça uma oração a Deus, concentre num texto da Bíblia e comece a mastigar aquele texto. Vai fazer uma diferença. A Bíblia acalma. Tem uma escritora inspirada, o nome dela é Ellen White, tem um texto que hoje eu lembrei desse texto, ela fala assim: quando você entra em comunhão com Jesus, você penetra na região da paz. Interessante isso, né? Fantástico. E você não precisa entrar para religião nenhuma para se comunicar com Jesus Cristo. Faça isso e você vai ver a diferença. Mas não é uma vez só e nem é com rebeldia. Tem que ser constante, né? Senhor, eu preciso da sua ajuda. Ele vai te ajudar. Muito bem. E, Janina, eu já agradeço a participação de vocês. Janina, muito obrigado também. Ilana, Eu que agradeço. Dr. César. E você que está assistindo a gente, você sabe que pensar de uma forma cristã não é só você ler a Bíblia como um mantra, não. Você precisa começar a aplicar isso na sua vida. Tem muitos conselhos ali que vão ser úteis. Bom, siga as nossas redes sociais. Gente, acabou o programa, Acabou. né? Mas tem mais semana que Tem vem. mais. A gente espera por vocês.